boa tarde. Estamos ao vivo para quase todas as unidades da companhia através do canal Panorama Petrobras da Web TV. Hoje nós vamos conhecer melhor os pontos de vista dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno da eleição para o representante dos empregados no Conselho de Administração da Petrobras. A votação do segundo turno será realizada entre os dias 1º e 9 de fevereiro. Dois candidatos estão na disputa. O analista de sistemas sênior, Silvio Cinedino Pinheiro, que está há 26 anos na companhia, trabalha na gerência de geofísica aplicada à exploração e é presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. O outro candidato é o técnico de manutenção sênior, José Maria Ferreira Rangel, lotado na gerência de operação da P23. Ele está na Petrobras há 28 anos e é coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. José Maria é o atual representante dos empregados no Conselho de Administração e concorre à reeleição para um segundo mandato. As regras desse debate foram criadas pela Comissão Eleitoral e pelos candidatos. Não serão permitidas ofensas pessoais e nem acusações. Cada candidato deverá limitar-se à resposta da pergunta feita. Quem infringir a regra será interrompido. Os candidatos não poderão exceder o tempo determinado para a apresentação, pergunta, resposta, réplica, tréplica ou considerações finais. Os candidatos poderão acompanhar o tempo de fala através do monitor disponível aqui no estúdio. Quando o tempo se esgotar, o candidato vai ser advertido e deve parar de falar imediatamente. Caso contrário, o microfone do candidato será desligado. No início do debate, cada candidato terá 3 minutos para se apresentar ao público, falando, entre outras coisas, de sua biografia, dos motivos que o levaram a se candidatar e de como pretende atuar nesse novo período no Conselho de Administração, caso seja eleito. Depois, cada candidato vai fazer 2 perguntas para o colega. Em seguida, eles vão responder a 3 perguntas do público previamente selecionadas. E encerrando o debate, cada candidato fará suas considerações finais em 3 minutos. E por ordem de sorteio, o candidato Cinedino começa a apresentação. Por favor, candidato, o senhor tem 3 minutos para se apresentar a partir de agora. Boa tarde, companheiras e companheiras. Para quem não me conhece, eu sou o Silvio Cinedino e eu fui o primeiro conselheiro eleito para o CA da Petrobras. Por que eu quero voltar agora a esse mandato? Porque o mandato é muito rápido, não havia experiência nem da parte do CA, nem nossa de representação, e eu acho que ainda há muita coisa para fazer. Então, por isso, estou colocando meu nome, submetendo meu nome à apreciação dos companheiros para um novo mandato. Eu acho que até agora, infelizmente, os companheiros petroleiros ainda não entenderam a importância e o poder que tem um conselheiro no Conselho de Administração. Tanto que nas nossas votações, no primeiro turno, na primeira eleição, foram 17 mil eleitores, na segunda 18 mil e nessa terceira só 13 mil pessoas votaram, demonstrando que os petroleiros, infelizmente, ainda não se sentiram representados, nem viram a importância. E, quanto a isso, eu gostaria de lembrar aos companheiros o seguinte: os acionistas minoritários, para elegerem um conselheiro para o Conselho do CA, tem que ter bilhões de dólares em ação. Eu disse bilhões de dólares em ação. E a gente petroleiro, apenas com um clique de computador, a gente consegue fazer isso. Então é importante que a gente tome consciência, e espero que o debate também sirva para isso, para que os companheiros tomem consciência da importância dessa participação. Desfazer algumas confusões. Alguns companheiros, muitos, inclusive alguns candidatos no primeiro turno, acham que o CA é uma instância sindical. O CA não é uma instância sindical. O CA tem uma representação onde estão definidos os conteúdos estratégicos da Petrobras, a macropolítica da Petrobras que é discutida lá, e não as questões sindicais que são importantíssimas, mas que têm que ser levadas pelo sindicato. As lutas sindicais são encaminhadas pelos sindicatos. E o representante do CA é um complemento à luta sindical. Então, não necessariamente o representante tem que ser um sindicalista e qualquer pessoa pode sê-lo, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de deixar patente aqui para vocês todos é isso. Companheiros, esse lugar foi muito disputado, foi muito difícil a gente conseguir essa vaga no Conselho, e os petroleiros devem valorizá-la através do seu voto. Então, isso que eu peço a todos os companheiros: vão participar do debate, vão
divulgar o que viram para os outros companheiros que não tiveram oportunidade e vamos todos votar, porque é importantíssimo que o nosso representante tenha o máximo de voto para chegar com a maior força possível dentro do CEA. Ok, obrigada, candidato. Candidato Zé Maria, 3 minutos a partir de agora. Bom, muito boa tarde a todos os meus companheiros e minhas companheiras que me assistem nesse debate. Quero parabenizar a todos aqueles mais de 13 mil colegas que participaram da votação do primeiro turno. Agradecer aos mais de 4 mil votos que tive nesse primeiro pleito. Dizer que hoje, conselheiro eleito por vocês para exercer o mandato no Conselho de Administração, isso me honra muito. E mesmo antes de ter tomado posse, em 29 de abril do ano passado, eu já procurei viver intensamente o meu mandato. Em momento algum vocês viram o conselheiro Zé Maria reclamando de tempo de mandato, de entrega de pauta, nada disso, até porque isso não faz parte da minha maneira de trabalhar. Eu sempre busquei fazer do trabalho a resposta àqueles que insistem em criticar a maneira como a gente faz. Hoje eu tenho a tranquilidade de chegar aqui e dizer para vocês que o principal motivo que me levou a fazer parte do Conselho de Administração da Petrobras, sem medo nenhum de afirmar, é a questão da saúde e segurança dos trabalhadores da Petrobras e dos contratados em âmbito de toda a empresa. Esse foi o principal motivo, esse compromisso eu afirmei e reafirmo aqui hoje nesse debate para o segundo turno. E com a tranquilidade de quem soube, ao longo desse mandato, fazer com que o Conselho de Administração discutisse esse tema, que o Conselho de Administração pudesse enxergar que quem gera todas as riquezas para essa empresa, quem faz com os números dessa empresa, são os trabalhadores próprios e terceiros da nossa companhia. Então, nós conseguimos incluir na pauta de discussão o tema saúde e segurança. Então, me sinto muito à vontade de estar aqui hoje, muito orgulhoso de ser um dirigente sindical, com um mandato à frente dos Sindicatos Petroleiros do Norte Fluminense, com mandato na Federação Única dos Petroleiros e também muito orgulhoso de ser hoje o representante de vocês. E tenho certeza que esse debate, um espaço democrático, ele vai servir para clarear as ideias de cada um de nós. E parabenizar também a todos os colegas que foram candidatos no primeiro turno e que foram votados, e isso demonstra com que o processo democrático para a eleição do Conselho de Administração da Petrobras, ele vai melhorar a cada eleição, a cada elevação do nível das candidaturas e das campanhas. Então, peço aos colegas que participem e divulguem o que vai acontecer nesse debate. Obrigada. E nessa parte do debate, cada candidato terá 1 minuto para fazer 2 perguntas ao colega. O candidato interrogado terá 3 minutos para responder. Em seguida, haverá uma réplica de 1 minuto por parte do candidato que fez a pergunta. E, por fim, o candidato questionado terá 1 minuto para a tréplica. Serão, ao todo, 4 perguntas alternadas. Então, candidato Cinedino, 1 minuto para fazer a primeira pergunta, a partir de agora. Candidato Zé Maria, assim como você, eu também defendo a mudança na Lei 12.253, que não permite hoje que a gente discuta no CEA as questões trabalhistas, inclusive a previdência complementar dos trabalhadores. Em 1997, o Conselho de Administração da Petrobras decidiu que o nosso plano seria alterado de tal forma que nossos benefícios seriam desvinculados do INSS e o nosso reajuste de benefícios não seria mais o reajuste da ativa. Então eu pergunto a você, se você já estivesse lá, podendo votar, qual seria o seu voto nessa questão? Ok, obrigada. 3 minutos para a resposta. Olha, é muito engraçado, porque o candidato Cinedino, ele pela terceira vez ele faz essa pergunta. Ele fez essa pergunta no primeiro debate, em que ele concorria com o Moraes. Ele fez essa pergunta no debate do ano passado. Ele de novo me faz essa pergunta. Eu quero fazer aqui algumas considerações. Quando ele afirma que ele é contra esse impedimento que nós conselheiros temos de participar das discussões
relativas à remuneração, relações sindicais, previdenciárias, ele passou um ano lá e não fez absolutamente nada para que pudesse mudar essa realidade. Hoje, nós, como eu disse na minha apresentação, nós que começamos a viver o mandato, mesmo antes de termos sido empossados, em 29 de abril do ano passado, a gente conseguiu fazer uma interlocução com parlamentares, a gente conseguiu fazer uma interlocução com os outros representantes eleitos das outras empresas estatais, empresas públicas com mais de 200 empregados, e hoje o nosso projeto de lei, o projeto 6051, ele é uma realidade. Ele foi aprovado na Comissão de Trabalho, ele está na Comissão de Constituição e Justiça, e nós temos o entendimento que assim que percorrerem as 5 sessões, onde podem ser feitas emendas ao projeto, ele será aprovado naquela instância também, e ele segue para o Senado para acabar com essa discriminação que ainda existe com os conselheiros eleitos. Então, o nosso mandato, ele está fazendo com que essa discriminação, ela acabe, de fato, porque, e aí a gente faz aqui um parênteses, quer dizer, a mesma lei que nos possibilita a eleição, ela nos restringe a participação num falso conflito de interesse. E, para ser muito objetivo, como eu já respondi na vez passada, volto a responder agora, a minha posição em relação à situação do Plano Petros, hoje sou um participante repactuado, eu sou um participante que fez o BPO e foi para o Plano Petros 2, porque eu visualizei uma série de insustentabilidade que tem o nosso plano antigo, o Plano Petros 1, e coloquei para as pessoas que esse era o melhor caminho. As pessoas agora que não seguiram aquela orientação, não só do sindicato, como também da federação, principalmente aqueles que são pós-82, eles começam a sentir na pele, né, o preço de terem acreditado em pessoas que não tinham comprometimento para com a categoria e que não é o meu caso. Então, eu caminhei no sentido de repactuar e ir para o Plano Petros 2. Obrigada, candidato. Cinedino, 1 minuto para a réplica. O candidato custou muito para dizer que ele ia exatamente defender a posição dos patrões no CA, que é exatamente destruir o nosso plano de pensão. Então, acho que ele podia ter sido mais direto, e aí fica muito claro, companheiro. Por que eu repito essa pergunta? Eu repito essa pergunta porque a gente tem que marcar aqui quem é que defende o trabalhador e quem é que está do outro lado, quem é que tem cargos no governo, defende cargos no governo, quem tem interesses que não os interesses dos trabalhadores. É só por isso que essa pergunta é feita, porque ela deixa muito bem marcada que a posição do outro candidato é a posição defendida pelo governo. E vocês há de convir que patrão e trabalhador com o mesmo interesse, isso não existe, porque os nossos interesses são absolutamente conflitantes. Então, isso mostra que o candidato não tem condição de ser representante do trabalhador. Ele vai lá fazer um charminho, uma novela, e para no final fazer acordo com os patrões, como seria o caso que ele acabou de dizer. Obrigada. 1 minuto. O candidato Cinedino, primeiro ele tem uma dificuldade imensa de conviver com a democracia, né? A democracia pressupõe que a maioria, ela sobrepõe a minoria. E mais de 75% das pessoas repactuaram. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quando ele insiste nessa questão de que chapa branca, ele desconsidera e tenta desacreditar lutas da Bacia de Campos, onde eu sou o coordenador do sindicato e que, contraditoriamente, sindicatos que apoiam ele vivem querendo pegar carona nas nossas conquistas da Bacia de Campos. Então, além de não respeitar a democracia, ele ainda tenta descaracterizar, desvalorizar a luta dos valorosos companheiros da Bacia de Campos, que têm feito e que têm conseguido tantas e tantas conquistas, inclusive que outros sindicatos, né, buscam incorporar ao seu patrimônio de conquista. Então, ele não tem essa convivência ainda. Ok, obrigada. Agora, a sua pergunta em 1 minuto, a partir de agora. Sim, nós tivemos, ao longo dos últimos 2 meses, 8 ocorrências graves em refinarias e 2 incêndios em plataformas, um na P20 e outro na P62, e que nos trazem novamente preocupações
no que diz respeito à segurança das nossas unidades. Eu gostaria que o candidato Cinedino ele fizesse, né, um pronunciamento, como é que ele vê a situação de segurança das nossas unidades hoje. Ok, obrigada. Candidato Cinedino, 3 minutos para a resposta a partir de agora. Eu vejo a segurança das operações da Petrobras com muita preocupação, né? E a prática está demonstrando, como você acabou de falar, 8 acidentes em refinaria, 2 em plataforma. Isso vem, as refinarias parece mais claro pela dificuldade que a Petrobras está tendo de atender o consumo de derivados, tanto que estamos importando derivado a preço internacional e vendendo a preços controlados internamente. Isso está obrigando a Petrobras a trabalhar no limite das refinarias. As refinarias estão trabalhando com mais de 95% da sua capacidade. E a gente sabe que qualquer equipamento, qualquer instalação que é levada a seu extremo, tende a ter dificuldade e ter problemas. As plataformas, desde do governo anterior, da gestão anterior ainda, já tinha uma série de problemas nas plataformas, que a gente sabe que as manutenções da plataforma foram suspensas durante um tempo, numa ânsia de produtividade que acabou colocando em risco a vida de todo mundo. Então eu acho que essa questão também concordo com o companheiro, a segurança do trabalhador está acima de tudo, não há lucro nenhum no mundo que pague a vida de um sequer trabalhador, né? E a Petrobras tem sim que sair desse ritmo que ela está trabalhando. E por que a Petrobras está trabalhando com uma condição tão difícil? Entre outras coisas, pelo controle que o governo vem implantando sobre os combustíveis. O combustível fica com preço controlado, o consumo foi incentivado pela venda facilitada de automóveis. Então, o que acontece? Muito consumo, a produção é finita e realmente a Petrobras está tendo que importar derivados e tentando ao máximo reduzir o seu prejuízo ao máximo, porque cada litro de combustível que ela compra internacionalmente e vende preço é prejuízo líquido. E uma coisa curiosa é que nessa situação, que a Petrobras estivesse importando com os derivados a preço internacional para vender nas suas distribuidoras, eu até entendo. Agora, a Petrobras fazer essa importação para dar para as outras distribuidoras, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2012, a BR Distribuidora teve um lucro de 7 bilhões, a BR Distribuidora, e temos 38% do mercado. Então a gente vê que, analogamente, as outras distribuidoras privadas tiveram um lucro de 12 a 13 bilhões de dólares, bancados por quem? Pela Petrobras, que está sob a imposição do governo, fazendo essa política suicida para a companhia. Eu acho que o governo tem todo o direito de controlar o custo do combustível, o preço do combustível, ele foi eleito, entre outras coisas, para fazer isso, mas não pode às custas da Petrobras. Se o governo quer realmente controlar o preço do combustível, que o faça, mas pelo Tesouro Nacional, como já tivemos aqui anteriormente a conta petróleo, onde a Petrobras na época era importação de petróleo a preço internacional e vendida a preço nacional, mas o Tesouro Nacional tem que bancar, okay. E não a Petrobras. Obrigada, candidato. Zé Maria, 1 minuto para a sua réplica. E aí depois o governista ainda sou eu, né? O candidato, o meu oponente, ele não tem o que falar sobre segurança, porque só se preocupa com segurança quando chega próximo às eleições. Ele levou grande parte do tempo para a sua resposta falando em preço de derivado. Hoje, nós conseguimos, dentro do nosso mandato, fazer com que o Conselho de Administração da Petrobras discuta o tema segurança. O Conselho de Administração, que tem 3 comitês que o assessoram, um dos comitês mudou de nomenclatura e de ênfase de comitê de meio ambiente para comitê de saúde, meio ambiente e segurança, por indicação nossa. Algo que nunca aconteceu dentro do Conselho. Porque desde a primeira reunião, quando eu coloquei o meu nome para fazer parte desse comitê, a gente perseguiu isso. Então a gente tem da segurança e da saúde um valor. E desse valor a gente não vai abrir mão e temos a clareza que a Petrobras não pode continuar nessa situação. Ok, obrigada. 1 minuto para a tréplica. Bem, o candidato Zé Maria disse que é o rei da cocada preta da segurança, né? O que eu tenho a dizer é exatamente isso. As condições das plataformas das refinarias estão sendo levadas a um limite em função das dificuldades financeiras da Petrobras. Não fora isso, a Petrobras podia trabalhar com muito mais tranquilidade, parando as plataformas para fazer as manutenções preventivas, parando as refinarias no tempo devido para fazer as manutenções. Isso a gente sabe que não está podendo ser feito
por causa da dificuldade exatamente financeira que a Petrobras vem passando, que o governo vem impondo à Petrobras. E segundo, inclusive eu li no blog do candidato, ele dizendo lá que a Petrobras, isso é um sacrifíciozinho que a Petrobras faz fazer. Só que esse sacrifíciozinho está fazendo a Petrobras se canibalizar, vendendo áreas importantíssimas, inclusive no exterior, áreas produtivas, com grande perspectiva, e que estão sendo vendidas por dificuldades financeiras que o rei da cocada preta não... Obrigada. Agora, sua pergunta em 1 minuto, por favor. Candidato Zé Maria, um dos aspectos mais importantes da participação no OCA é o conselheiro ter direito a obter qualquer informação sobre qualquer assunto da Petrobras. Inclusive, foi através disso que eu consegui revelar o problema da compra da refinaria de Pasadena, que foi comprada por mais de $1 bilhão e valia menos de 50 milhões. Eu queria saber o que durante o seu mandato você encaminhou no sentido da apuração das responsabilidades no caso dessa refinaria e que outras informações relevantes você conseguiu levantar. 3 minutos para sua resposta a partir de agora. Olha, muito claramente em relação à refinaria de Pasadena, eu não solicitei nenhuma informação, certo? Eu já fiz hoje diversos pedidos de informação ao Conselho e nós recentemente, na última reunião, na reunião de dezembro, esses procedimentos eles foram modificados para pedido de informação dos conselheiros. Fiz informações no sentido de venda de ativos na Nigéria, fiz informações no sentido de incêndio na refinaria do Japão, fiz informações no sentido do comitê de auditoria, que muitas das vezes prorroga o pagamento de multas e muitas das vezes até releva o pagamento dessas multas. E tudo isso, de fato, essas são informações, muitas delas são de caráter sigiloso e que nós não podemos explicitar para a categoria petroleira, mas que outras a gente tem colocado e tem debatido sistematicamente com a categoria por onde a gente passa. Aliás, eu queria dizer que esse é um debate que eu tenho feito ao longo de todo esse meu mandato, por onde passo, porque penso que estou lá não para dizer aquilo que eu tenho como verdade absoluta, mas por ouvir os trabalhadores da Petrobras e que tem feito esse debate com toda a categoria. Obviamente que esse programa, que é um programa de desinvestimento que a Petrobras tem feito e que essa refinaria de Pasadena, ela hoje não consta mais, pelo menos pelo que me consta, ela foi retirada do programa de desinvestimento, certo? E que outras áreas estão sendo colocadas em venda e que nós temos feito, sim, alguns pedidos de informação e, obviamente, dentro daquilo que a gente pode divulgar, que é o sigilo do nosso cargo, ele nos coloca, a gente tem divulgado. O conselheiro, nós, por exemplo, quando de um comitê de auditoria que apurou que a Petrobras resgatou cerca de mais de 100 milhões de reais em contratos, nós fizemos a solicitação de informações, mas por algum tempo esses pedidos eles não tiveram a resposta num tempo muito hábil por conta de que estava se mudando o procedimento. Hoje, o procedimento para a solicitação de informações, ele também por indicação do nosso mandato, ele tem o prazo máximo de resposta de 21 dias. Então, em 21 dias, são 14 dias a partir da solicitação e mais 7 dias a partir de tolerância, esses pedidos de informação, eles têm que ser colocados para o conselheiro. Da mesma forma como nós pedimos informação a respeito do que aconteceu, o que levou aos acidentes, às ocorrências, 8 ocorrências que tivemos nas refinarias nos últimos meses. Obrigada. 1 minuto para a réplica, Cinedino. Candidato Zé Maria, Pasadena saiu do plano de desinvestimento para não revelar o absurdo que foi a sua compra. Porque sabe qual seria hoje a única proposta que apareceu pela refinaria de Pasadena? Inferior a 200 milhões de dólares depois da Petrobras ter pago 1 bilhão. Por isso que ela saiu do plano de desinvestimento. Não foi por nada, para não desmascarar o absurdo que foi essa operação, que infelizmente parece que o conselheiro não valorizou a informação e achou que isso é uma coisa normal, comprar por 1 bilhão uma coisa que vale 50 milhões, como se não tivesse nenhuma consequência para a companhia e para os seus próprios trabalhadores.
Então eu lamento isso. E elogio aqui o companheiro por ter realmente procurado informações em várias áreas. Mas realmente essa questão dessa refinaria, esses malfeitos da Petrobras, não pode ser deixado passar em branco. Inclusive, eu acho que o nosso papel lá dentro também é esse. É a gente não deixar que falcatruas sejam realizadas. E uma vez realizadas, denunciá-las. Obrigada. 1 minuto para a tréplica. Olha, primeiro eu não trabalho em lugar nenhum com a lógica de que existe falcatrua. Eu tenho como premissa dos trabalhos que eu faço de estar acreditando e confiando nas pessoas. Durante esses 10 meses que eu tenho de mandato no Conselho de Administração, em momento algum, eu sequer supus que possa estar havendo alguma falcatrua dentro do Conselho de Administração. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, como eu disse, a minha experiência e o fato de eu ouvir os trabalhadores, eu levo para dentro do Conselho aquilo que a categoria ela quer discutir, aquilo que a categoria ela tem ansiedade de estar vendo ser debatido dentro do Conselho. Então hoje a refinaria de Passadina, como você colocou, ela não é uma realidade dentro do Conselho. O dia que ela vier à pauta, com certeza nós vamos saber nos posicionar e muito bem como fizemos até agora. Obrigada. Agora a sua pergunta em 1 minuto, por favor. Candidato Silvio, a Petrobras, ela, entre os programas que ela coloca como estruturantes, ela tem o Prodesim, que é o programa de desinvestimento, e que vem vendendo áreas tanto aqui no nosso país como também lá fora. Eu gostaria que você fizesse uma consideração sobre esse programa e os seus posicionamentos acerca dele quando você era conselheiro. 3 minutos para sua resposta a partir de agora. Companheiros, o Prodesim, bem, primeira coisa é o seguinte, vamos desmistificar uma coisa aqui. No mercado mundial de petróleo, comprar áreas, desfazer áreas, isso é uma coisa comum. Não é nenhum absurdo, isso é feito a cada dia. Se você acompanhar noticiários, Shell vendeu tal, BP comprou não sei onde, isso é coisa do mercado. Mas não é isso, o problema não é esse. O problema é a gente desfazer de coisas por precisar de dinheiro. É a mesma coisa, você tem um automóvel, a hora que você quer vendê-lo, se sabem que você tem dificuldade financeira e está precisando vender aquilo, você está roubado, porque vão desvalorizar totalmente seu ativo. E é exatamente o problema da Petrobras. A gente não está vendendo porque foi um bom negócio desfazer ou comprar, não. Estão vendendo porque a gente está desesperadamente precisando de dinheiro para cumprir o nosso plano de investimentos, que é absolutamente ambicioso, de 46 bilhões de dólares no ano. Então, a gente não pode admitir que, ao mesmo tempo que o governo sufoca a Petrobras controlando o custo de derivados, a gente tenha para isso, como eu já disse aqui, canibalizar a empresa, começar a vender parte da empresa sem saber se necessariamente é a hora de vender. Pode ser até um ativo que deve ser vendido, mas é a hora para vender? O mercado está bom para ser vendido? E essas avaliações estão sendo feitas? Por exemplo, essa desinvestimento foi feito na África, que você mesmo aprovou, por 1,5 bilhão para aquele André Esteves, do Banco BTG, primeiro, já achei estranho, porque é um camarada fora do mercado. Então, em vez de ser uma petroleira, comprou, foi um financista, o dono de um banco, quem comprou essa área. E aí eu pergunto, houve um leilão para fazer isso? Isso aqui é uma empresa pública. Para a gente se desfazer de qualquer bem, a gente tem que fazer um leilão, tem que vender por quem dá mais e não uma ação entre amigos. Cadê as avaliações? Foram apresentadas as avaliações internacionais dessas áreas, porque, de novo, isso inclusive já foi cobrado até judicialmente pelo Sindicato RJ, que essas áreas que a Petrobras está se desfazendo tem que se fazer sob leilão, porque uma crítica, a gente é crítico em relação aos leilões de petróleo. Agora, a gente pode fazer a crítica que for, mas pelo menos é um leilão. Está ganhando quem deu mais. Eu sou absolutamente contra, mas é um leilão. Agora, não pode a Petrobras, depois de ganhar uma área num leilão, e vendê-lo numa ação entre amigos. Isso não tem a menor justificativa. O programa de desinvestimento não se justifica da maneira que vem sendo feita, que é para tapar o buraco que o governo não está dando o apoio e o suporte que a Petrobras precisa. A Petrobras precisa hoje, assim o governo não dá crédito para as indústrias automobilísticas, não dá para as indústrias de carne, porque também não vai facilitar a vida da Petrobras, que é essa maior empresa nacional e é indutora do nosso desenvolvimento soberano. Então é isso que a gente tem que ser cobrado. A gente é contra o desinvestimento. Vamos
vamos fazer uma capitalização da Petrobras. Obrigada. 1 minuto para a réplica. Bem, é bom a gente deixar essas coisas muito claras, porque eu, desde o início do meu mandato, eu tomei como premissa dele a transparência no que eu faço dentro do Conselho. Para isso, eu tenho contato com a categoria nas bases, viajei muito ao longo desse período, eu tenho meu boletim, eu tenho meu blog, e eu dou publicidade àquilo que eu faço. Eu tenho votado, e por isso que o candidato Silvio sabe, nesse programa de investimento, de desinvestimento, o desinvestimento lá fora, eu tenho votado favoráveis a todos eles. Aqui dentro eu sou o contrário, né? E essa é a transparência com que eu trabalho, diferente dele, que fala do desinvestimento, quer conta, mas votou a favor da venda do BS-04 na Bacia de Santos para a OGX, por 270 milhões de dólares, certo? Mas que as pessoas não sabem porque ele não dá publicidade disso, não deu publicidade disso no mandato dele. E depois quis desfazer o voto. Então essas são as diferenças primordiais dos mandatos. Ok, obrigada. 1 minuto para a tréplica. Olha, Zé Maria, isso que falou é verdade. Eu equivocadamente votei e fiz uma autocrítica. E realmente o voto não quis refazer, não. O voto foi desfeito. Se você for ver, na ata o voto foi desfeito e realmente foi um equívoco meu, porque eu estava, contrariamente ao que, o que você está falando aí, eu sabia que aquela área ele não era uma boa área, aquela área já tinha sido vendida por 2 petroleiras e por um mesmo valor. Então, a relação a valor não tinha problema, mas tinha um problema filosófico da Petrobras se desfazer de um patrimônio. Realmente eu faço autocrítica aqui. Eu fiz foi um erro meu e eu assumo. Não sou infalível. Se acha que eu sou infalível, estou enganado. Não sou infalível, erro, mas reconheço os meus erros. E eu acho curioso quando o companheiro fala aqui nas viagens que faz, no contato. Eu gostaria de saber se essa disponibilidade de tempo é dado pelo mandato ou se é pelo mandato de sindicalista. Obrigada. E no próximo bloco vamos às perguntas do público. A gente volta já já. Em 2013, foram 9 plataformas construídas. Até 2020 serão mais 30 plataformas. E a nossa produção no Brasil vai aumentar de 2 para 4,2 milhões de barris de petróleo por dia. A melhor maneira de inspirar um país é começar a construir o futuro agora. Petrobras, 60 anos. Gente, é o que inspira a gente. Estamos de volta e agora os candidatos vão responder a 3 perguntas do público previamente sorteadas. Vamos à primeira pergunta, que será respondida inicialmente pelo candidato Cinedino. Nós temos aqui a pergunta, é do Marcos Frederico Dias, ele é da UOBC. Qual é a importância do representante garantir transparência no mandato e as pessoas saberem o que ele está fazendo? Marcos Frederico, essa importância é fundamental. Aliás, esse, reconhecidamente, já tinha assumido isso no debate do ano passado, foi a maior falha do meu mandato, né? Eu não consegui me comunicar com os trabalhadores que me elegeram. E por que eu não consegui? Porque eu não tentei? Não, eu tentei várias vezes, mas todas as minhas mensagens eram interrompidas, eram impedidas de chegar à base pela direção da Petrobras, né? Diferentemente das mensagens que são enviadas pela FUP, que são todas chegam, eu recebo várias por dia, e todos recebemos nos nossos terminais. Então eu acho fundamental, acho que essa mudança, e também outra coisa, quando eu estava no mandato, uma das coisas que eu lutei é para que fosse garantido, não a mim, mas ao cargo de conselheiro eleito, esse direito ao contato. E eu gostaria de saber se o Zé Maria tomou alguma atitude nessa direção, porque ele já tem esse contato através da FUP, não sei se ele se preocupou com isso. Como eu estava acabando de dizer na outra pergunta, ele fala muito das viagens, no contato que tem. Eu gostaria de saber se essas viagens, esses contatos são garantidos pelo mandato do CA ou pela sua liberação sindical. Porque se é assim, então a gente vai ter que exigir que todo representante seja um ativista sindical, um líder sindical para ter liberação. Acho que pelo contrário, acho que tanto qualquer conselheiro eleito, ele tem que lutar lá para que qualquer conselheiro tenha o direito de fazer visita, de entrar em contato, de se comunicar, porque isso faz parte do papel. Isso, com certeza, é uma coisa que a gente vai mudar nesse segundo mandato, caso contemos com o seu voto.
Então vamos lembrar que voto é o que elege. A gente precisa aumentar o número de votos, companheiro. Obrigado. Obrigada. 2 minutos agora para a sua resposta, Zé Maria. O candidato Silvio, ele tem a síndrome da perseguição. Ele acha que todos perseguem ele. Eu, desde o início do meu mandato, eu não procurei estrutura da Petrobras para nada. E olha que eu sou governista na visão dele, né? Fiz, de fato, uma estrutura, né, e a parte da Petrobras. Eu recebo os e-mails da EPET, né, da qual ele é presidente, certo? Então, isso é desculpa de quem, de fato, não tem o costume de se comunicar com a base. Isso é da forma como ele trabalha e que eu não sei trabalhar dessa forma, né? Eu hoje sou diretor do sindicato, hoje eu sou diretor da Federação Única dos Petroleiros, estou aonde estou através do voto e faço questão que seja dessa forma, certo? Eu nunca me beneficiei por indicação nenhuma. Então, estou onde estou através do voto e a categoria petroleira, ela me deu essas atribuições. Então, é importante que a gente faça isso, que a gente faça esse parênteses aqui. E, muito tranquilamente, eu viajei por diversas unidades da Petrobras, porque, volto a dizer, é dessa forma que eu vou ter condições de intervir dentro do Conselho de Administração. Agora, na próxima sexta-feira, na reunião do Conselho, por exemplo, vão ser apresentados os motivos pelos quais nós tivemos 8 ocorrências nas refinarias e que tivemos o incêndio na plataforma P20. Se eu não fosse nas refinarias, se eu não fosse na plataforma P20, como é que eu ia ter condições de chegar lá e debater, de falar de algo que eu acho? Eu não tenho esse direito de falar do algo que eu acho, principalmente quando a gente está falando em relação à vida das pessoas, à segurança das pessoas. E por isso que eu fiz questão de fazer esse contato direto. Eu venho ao Rio de Janeiro para panfletar meus boletins. É o contato direto com as pessoas. E é dessa forma que eu sei fazer e dessa forma que eu gosto de fazer. Obrigada. Vamos à próxima pergunta. Zé Maria responde primeiro. Nas circunstâncias atuais, que tipo de demanda relativa aos pleitos dos anistiados pela Lei 8.878 de 94 pode ser apresentada aos membros do Conselho de Administração para apreciação e deliberação? A partir de agora. Quem fez essa pergunta, por favor? Foi o Gilmar, do Tributário. Ok. Meu caro Gilmar, eu quero dizer para você e a todos os anistiados que estão nos vendo, que infelizmente nós não temos ainda a possibilidade de estar debatendo essas questões dentro do Conselho de Administração. Eu disse a vocês, na minha fala inicial, que a Lei 12.353, que possibilita a nossa eleição, ela coloca um parágrafo com um falso conflito de interesse, onde a gente não pode participar das discussões relativas a recursos humanos. Mas quero dizer a você também, Gilmar, a todos os anistiados e a todos os petroleiros e petroleiras que nos ouvem, que nós não ficamos parados, simplesmente nos lamentando porque a lei não nos deixa participar. Como eu disse, nós procuramos o presidente da Câmara dos Deputados, nós procuramos a deputada Fátima Bezerra, que entrou com o projeto de lei 6051. Esse projeto está em andamento, já passou na Comissão de Constituição, na Comissão de Trabalho, está na Comissão de Justiça, onde o relator é o deputado Ricardo Berzoini. Nós temos o apoio hoje dos demais conselheiros eleitos das empresas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, do Grupo Eletrobras, para que esse projeto ele vire uma realidade. E essa é outra situação que eu levanto aqui, porque por onde eu passo também as pessoas me perguntam sobre a nossa intervenção nas questões relativas a recursos humanos. E talvez essa seja uma das motivações que tenham levado a um índice de presença baixo nas votações, certo? Então, meu caro Gilmar e a todos os colegas que nos veem e nos ouvem, nós estamos trabalhando sim para que no futuro bem próximo, acredito eu, nós tenhamos a participação na plenitude nas discussões relativas a recursos humanos dentro do Conselho de Administração. Obrigada. Sinedino, sua resposta, 2 minutos. Companheiro Gilmar, como o Zé Maria já colocou aqui, essas questões não permitem
pela Lei 12.353, que sejam discutidos pelos conselheiros. Mas, de qualquer maneira, companheiros, eu não acho que isso vai ser resolvido dentro do CA. Você sabe por quê? Mesmo que a gente pudesse discutir isso lá, nós somos um voto em 10. Então não há ilusão de que, não tenham a ilusão de que a eleição de um trabalhador vai democratizar o CA. Não, o CA vai continuar passando rodo. O que a gente precisa é ter uma articulação da base com o representante e com a luta sindical, porque isso é uma luta sindical, mano. Essa luta é típica sindical. Então a gente não pode querer transferir o que é uma luta sindical para achar que vai resolver no CA, porque a gente é um voto em 10. Então, de novo, a gente tem que. É importantíssimo que a gente discuta lá, não para ganhar no voto, porque 1 contra 10 não ganha, mas para ganhar no argumento, a gente mostrar os nossos argumentos. Assim como eu defendo também que qualquer conselheiro especialista numa determinada área, mesmo que ele seja fabricante, isso que ele tem, eu acho que ele tem todo o direito de expor, se ele é especialista nisso, que ele exponha, porque interessa ao conselho decidir com a maior quantidade de informação possível. E na área trabalhista, sem dúvida nenhuma, são os trabalhadores quem tem todas as informações. Então é importantíssimo que a gente tenha essa ligação do representante com a base, porque os trabalhadores conhecem todos os detalhes da Petrobras, sabem tudo da Petrobras, e são eles que têm que forçar que nossos assuntos sejam pautados. Mas essa luta, no meu entendimento, é estritamente uma luta sindical e pode ser resolvida desde que a base assuma essa luta. Obrigada. A próxima pergunta é a seguinte: na sua plataforma, existe alguma proposta que deva ser debatida em relação aos trabalhadores anistiados do governo Collor junto à Petrobras? A gente mantém essa pergunta, é muito parecida, passa para a próxima. Quase igual, Então vamos passar para a próxima. Próxima pergunta: qual a sua opinião em relação ao PIDV? Cinedino, você começa. 2 minutos. Pois não. Bem, companheiros, está na ordem do dia o PIDV. Né? E eu acho que tem 2 aspectos que a gente tem que analisar aqui. Um é o primeiro: por que a gente chegou à necessidade de um PIDV? Por que as pessoas, como acontecia no passado, não se aposentavam normalmente quando chegava o fim do seu tempo? Como é que funcionava isso há 20 anos atrás? As pessoas, quando chegavam com 30, 35 anos, pegavam o seu boné, já tinham dado sua contribuição e iam para suas casas aproveitar o lazer depois de uma vida inteira de trabalho. O que aconteceu? O que aconteceu é que, exatamente em função dessas mudanças que foram feitas pelo CA em relação ao nosso plano de previdência, ou antigamente, quando a gente entrou, o que se falava? Que a gente ia sair da companhia ganhando mais ou menos 90% do nosso salário ativo. Ninguém ficaria aqui por causa de 10%. Então saía-se tranquilamente. E era um benefício que a empresa tinha pelo plano de previdência, isso é, oxigenar a companhia ao final de tempos em tempos, sem nenhum trauma. Mas não, o que a companhia fez? Para dar rasteira nos aposentados, para não transferir para os aposentados o reajuste da ativa, ele passou a transferir salário para remuneração variável. Aí, claro, o salário encurtou, foi arrochado, a Petrobras dando PLR e é obrigado para as pessoas saírem. A gente não pode ficar numa empresa com velhos arrastando chinelo aqui dentro, não dá. Então a Petrobras vai ter que fazer esse PIDV e digo mais, se ela não mudar essa política em relação à reforma da Previdência, a nossa Previdência complementar, ela vai ter que fazer isso periodicamente, pode esperar. As pessoas sempre perguntavam se vai ter PIDV, eu sempre dizia vai, dizia quando eu não sei, mas obrigatoriamente vai, porque a empresa precisa se oxigenar. E a maneira mais correta de fazer isso, que era a previdência complementar, a empresa rasgou. Obrigada. Zé Maria, 2 minutos. Bom, em relação ao PIDV, que está colocado aí, nós da federação, nós fizemos um debate bastante profundo sobre o tema. E, em primeiro lugar, a Petrobras ela tem que urgentemente recompor os seus efetivos. Então, nós vamos estar no próximo dia 13 de fevereiro, já fazendo um ato de lançamento dessa campanha pela recomposição dos efetivos da companhia e deve ser lá na cidade de Campinas, na refinaria de Paulínia, onde tem um problema grave de efetivo, as pessoas fazendo dobra de turno e, além do mais, fazendo o tal da interjornadas. Então, ela tem que fazer uma recomposição do seu efetivo e fazendo uma discussão profunda com o movimento sindical e não fazer da forma como ela está tentando fazer e que é de maneira unilateral. Então esse é o primeiro aspecto.
O segundo aspecto, eu quero dizer que muitas pessoas que chegam à idade da aposentadoria, elas chegam também no seu ápice da sua capacidade laboral. E que a gente não pode tolir essas pessoas de continuar trabalhando. Então a gente tem que, e são pessoas com uma excelência muito grande em determinadas áreas da companhia. Então esse é um outro aspecto e que nós temos que dar condições a elas caso elas queiram ficar. O terceiro aspecto, eu quero chamar a atenção, por quê? Porque hoje as pessoas estão vendo que aquele pessoal pós-82, que o Silvio Cinedino e os amigos dele disseram que não eram para repactuar, não eram para ir para o plano Petros 2, não eram para fazer BPO, eles começam a ver que foram enganados, porque eles têm limite de teto. Então o cara pode ganhar 20 mil reais na companhia, ele vai se aposentar ganhando 9, 10. Ele não vai sair nunca, vai ficar aqui até morrer, por conta de uma política equivocada que o Silvio Cinedino e aqueles que compactuam com ele dessa política, quase que forçosamente eles já estão fazendo. E está chegando a hora, as pessoas estão vendo isso. Ok, obrigada. E o debate está chegando ao fim. Vamos às considerações finais. Cada candidato tem 3 minutos para falar. E de acordo com o sorteio, começamos pelo candidato Cinedino. 3 minutos a partir de agora. Bem, eu só queria fazer uma observação aqui quanto à resposta do candidato Zé Maria. Eu não sabia que eu era o responsável pelo PIDV na companhia. Essa responsabilidade, sinceramente, não assumo, não é minha. O quanto aos pós-82 é uma ilegalidade. Aqui a gente está falando de uma ilegalidade. É um decreto que já foi cancelado há muito tempo e só o Fundo de Pensão Petros o mantém. Previ já jogou fora há muito tempo. Mas isso já passou. Bem, companheiros, eu acho que o debate foi rápido, mas acho que houve condição de a gente comece a diferenciar as pessoas, né? Qual o interesse de um, qual o interesse de outro, quem está defendendo o quê. Isso é uma coisa que realmente eu critico fortemente no candidato Zé Maria, durante o seu mandato não ter procurado garantir nenhuma condição para o próximo conselheiro, nem em relação a contato com base, nem em relação à liberação para viagens, nada disso realmente não me consta que tivesse feito pensando o seguinte: só nós da Federação Única dos Petroleiros que temos liberação é que podemos fazer esse trabalho. E eu acho que não é assim. Acho que a gente tem que dar chance a todos aqueles candidatos. Esse ano foram 94, que são todas pessoas competentes, que têm as suas ideias e que têm que ter chance. E não tem que necessariamente ser ativista sindical, necessariamente ter mandato sindical para ser conselheiro do CA. Então, companheiros, eu quero dizer o seguinte, de novo, a votação foi muito pequena. Eu acho que é uma oportunidade que os petroleiros estão jogando fora, desperdiçando, quando a gente tem chance de colocar um candidato que vá para lá defender os nossos interesses, defender aquilo que o trabalhador precisa que seja defendido dentro da Petrobras. Uma Petrobras que tenha visão de país, não uma visão mesquinha, corporativa, não. Uma visão como ela foi criada, uma empresa do povo que tem que viver para o povo, para o desenvolvimento nacional, criando boas condições para o desenvolvimento das fábricas. O próprio pré-sal, ele não pode ser desenvolvido nessa correria que estão querendo fazer, de tal forma que a gente não consiga atender. Quer dizer, a gente vê agora mesmo a indústria naval, os cascos estão sendo feitos fora, partes estão sendo fora pela correria que está sendo a produção do pré-sal para atender o interesse dos importadores. Então a gente tem que ver que o pré-sal é uma dádiva e a gente tem que explorá-la de acordo com o interesse da população brasileira e não com o interesse estrangeiro. Então, companheiros, eu quero pedir aqui aos companheiros que não deixem de votar. Seja em mim, seja no Zé Maria, é importantíssimo que a gente tenha o máximo de votação para chegar no Conselho de Administração com moral. Aqui é um trabalhador que realmente representa os trabalhadores, não representa uma minoria de trabalhadores. Então vamos tomar consciência dessa importância e vamos cobrar dos candidatos que façam aquilo que estão dizendo que vão fazer nas suas plataformas. Obrigada. E agora com a palavra o candidato Zé Maria. Bom, quero começar agradecendo a todos aqueles que estiveram empenhados para que esse debate ele fosse uma realidade, todos os colegas que estão aí nas câmeras, quem está por trás das câmeras aí também, a nossa mediadora, né, que está aqui de maneira muito elegante conduzindo esse debate, dizer que é um momento importante para todos nós, onde os trabalhadores da Petrobras eles têm a possibilidade de conhecer as propostas dos candidatos
E não só as propostas, aquilo que foi feito, porque coincidentemente estão aqui 2 candidatos, que um já foi e o outro é o atual conselheiro de administração, que é esse que vos fala. Eu posso olhar para trás desses 10 meses de mandato e dizer que nós, trabalhadores, através do nosso mandato, nós já conseguimos deixar algumas marcas importantes dentro do Conselho de Administração. Eu não sou aqueles que ficam o tempo todo dizendo que nós somos um voto em 10. Nós temos um voto em 10, mas nós temos uma participação qualificada. A nossa participação qualificada é que possibilitou, por exemplo, o Conselho de Administração, depois de anos e anos, discutir saúde, segurança e meio ambiente, coisa que nunca aconteceu dentro do Conselho de Administração da nossa companhia. A nossa qualificação qualificada é que possibilita que esse ano o Conselho de Administração ele vai ter reuniões descentralizadas, que vão ser na plataforma P56, que vai ser na refinaria de Paulínia, lá na Replan, que vai ser na termoelétrica Leonel Brizola. A nossa participação qualificada é que faz com que o Conselho hoje ele avalie mensalmente se a política de reajuste dos combustíveis ela está de acordo ou não com o cenário nacional e internacional. Esses são aspectos que o nosso mandato conseguiu colocar dentro do Conselho de Administração. Além do mais, a gente coloca também a nossa possibilidade de participação plena nas discussões do Conselho. Eu participei, a minha primeira reunião foi discutida um aporte a mais de verba para o pagamento de PLR e eu fui convidado a me retirar da sala. Extremamente desagradável, certo? Para nós conselheiros eleitos. E naquele momento eu tive a clareza de que perseguir o fim dessa discriminação seria uma atribuição número 0 para mim, juntamente com a questão da saúde e da segurança. E posso olhar para frente e dizer que nós temos desafios a cumprir sim. O projeto Sondas, que vai construir 28 sondas para perfurar as áreas do pré-sal, eles têm essas plataformas de perfuração, têm que ser operadas pela Petrobras. A Petrobras não pode e não deve perder a excelência nesse tipo de atividade. As atividades nos navios afretados, hoje a Petrobras produz mais de 400 mil barris de petróleo nos navios afretados. Então, pessoal, vamos votar, vamos participar e o voto é em Zé Maria no segundo turno. Muito obrigado a todos. Obrigada. E a gente encerra nosso debate de hoje. Agradecemos a participação dos 2 candidatos e de todos que assistiram em suas unidades. Lembrando que você pode assistir a esse debate a partir de amanhã, na hora em que desejar, na página da Web TV, na seção Outros Vídeos. A apuração dos votos será no dia 10 de fevereiro, com transmissão ao vivo da Web TV. Obrigada a todos. Tchau.